Olá, eu sou o evangelista Diógenes e vim trazer uma mensagem de Deus para você. Hoje iremos falar sobre como se deve orar. E para isso eu vou usar o modelo de oração ensinada pelo Senhor Jesus Cristo. Vamos utilizar o texto Mateus capítulo de número 6, do versículo 9 em diante. Antes de adentrarmos dentro do modelo de oração que o Senhor Jesus nos deu, gostaria de falar como ele explicou, antes da oração modelo, a forma de se orar. Primeiro, orar é se comunicar com o Senhor, é falar com Deus. Então não precisa se preocupar com palavras difíceis, com termos, porque Deus conhece o seu coração e Ele te conhece antes mesmo de você falar, Ele já sabe tudo o que você irá falar. Ele já nos conhece. A oração não é para informar Deus, ela não tem um caráter informativo. A oração ela serve para que nós tenhamos comunhão com Deus. A comunicação faz com que tenhamos intimidade, porque Deus já esquadrinhou nossos corações, já sabe quais são a intenção de cada um, o que nós precisamos, né? Então, durante a oração, nós comunicando com Deus, Ele fala conosco, Ele consola, conforta o coração, e aí abre-se uma janela para o mundo espiritual para o Senhor nos responder. Essa resposta pode ser um sim, um não ou um espera, né? Então nós devemos compreender e entender o processo da oração como é feito. Jesus, no capítulo 6, em alguns versículos anteriores ao texto que eu irei ler, ele explica que quando nós orarmos, não precisa ficar de pé nas praças, ou como faziam os hipócritas nas sinagogas, para ser visto por todo mundo, com as mãos levantadas, para atrair o alvo, o foco para eles. Não. Jesus nos diz que quando nós formos orar, devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta em secreto, orar ao Pai que vê secretamente e Ele vai nos recompensar. E também o Senhor Jesus nos diz que não precisamos usar vãs repetições, ficar repetindo toda hora a mesma coisa. Por quê? Deus já sabe o que nós vamos pedir. Quem faz isso são os pagãos, os gentios. Mas nós, com entendimento, oramos ao Senhor de coração, elevamos o nosso espírito a Ele, nos comunicando a Ele, fazendo ações de graça, agradecendo por tudo que Ele tem nos dado e feito por nós, também fazendo nossas petições em prol de nossas vidas, nossas famílias e intercessões para as demais pessoas, para o governo, para o Estado, para toda a comunidade e com quem mais você achar que deve, né, orar. Isso é importante. A intercessão ela tem um papel fundamental na comunhão do cristão com Deus, tá? E ela faz parte também da nossa rotina de oração. E a oração modelo do Senhor Jesus começa aqui no capítulo 6, versículo 9 assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Ele começa com uma invocação do nosso Pai que está no céu, que é o Pai celeste, né? E ele diz: santificado seja o seu nome, porque nós devemos santificar todos os dias o nome do Senhor. Então nós, na oração, nós pedimos a Deus que Ele possa santificar o nome dEle em nossas vidas. Possa fazer com que eu e você possamos todos os dias honrar o Senhor, reverenciar o nome dEle, para que eu possa ter um viver santo e agradável, onde as pessoas olhem para a minha vida e glorifiquem a Deus, santifiquem o nome do Senhor. Então é muito importante que seja santificado o nome de Deus em nossas vidas, tenha uma conduta adequada, honesta, justa e piedosa, para que o nome do Senhor seja reverenciado, seja honrado, magnificado entre as demais pessoas e em nossa vida. Diz assim também, no versículo 10, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Ora, que interessante. Quando nós pedimos para vir o reino de Deus até nós e que a vontade dele seja feita, nós estamos se submetendo totalmente a ele. Quando eu peço para ele trazer o reino dele, nós estamos pedindo para ele trazer a sua vontade sobre nós. Que essa vontade seja predominante, porque ele é Senhor e eu sou servo. Eu devo obedecer. E participar do reino do Senhor como um súdito do Senhor, como um integrante da família de Deus,
é nada mais, nada menos do que você entregar todas as suas ansiedades, o seu anseio, suas petições, seu pensamento, sentimento, vontade, seus projetos, seus planos nas mãos dele, para que ele possa, segundo a vontade dele, que é feita no céu ou na terra, te responder e te conceder vitória, dar uma provisão divina na minha e na sua vida. Diz assim o versículo 11: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Ora, que interessante isso. O pão, ele simboliza na Bíblia o que é o básico e o essencial para a sobrevivência e a vida do ser humano. Então, quando nós pedimos a Deus o pão, nós estamos pedindo a Ele o que é necessário para eu sobreviver. Deus pode me dar muito mais do que além do pão? Sim, pode. Mas a intenção e o desejo, a vontade do Senhor é que eu tenha pelo menos o pão nosso de cada dia. Por isso eu devo solicitar, pedir a Ele o pão de cada dia. E não adianta eu pedir o pão para 2, 3, 4 dias, não. Assim como o povo de Israel no deserto, o Senhor mandava o maná todos os dias para ele, assim também Deus quer que nós peçamos a Ele o pão todos os dias. Por quê? Para que eu tenha dependência dele diariamente. E todos os dias eu me lembro de pedir a Deus que me dê o pão, me dê o necessário, me dê força, me dê graça, me sustenta, me dá condições financeiras, condições físicas, emocionais, me dê ajuda, provisão para todos os dias, não deixando faltar nada, suprindo as necessidades, me prosperando. Então, diariamente, nós recebemos uma dose de graça, de compaixão, de misericórdia de Deus e provisão para nossas vidas, seja um livramento, seja um escape, seja saúde, seja força, seja parte financeira. Deus está suprindo os teus servos, os teus filhos, diariamente, ok? E diz assim também, no versículo 12: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Isso é muito importante. Todas as vezes que nós pedimos a Deus, oramos a Deus, nós temos que ter um coração limpo, sem mancha, sem mácula. Para isso eu preciso perdoar aquelas pessoas que me ofenderam, sejam em palavras ou em ações. Porque se eu não perdoar, se eu não imitar ao Senhor Jesus ou a Deus que nos perdoa, eu não vou ter minha oração respondida. Eu não vou ter a resposta do que eu preciso na minha vida. O que Deus pede para nós é que tenhamos um coração misericordioso, compassivo, benigno. É um coração que perdoa. Sei que não é fácil, muitas vezes somos machucados, ofendidos, e é muito difícil perdoar, mas temos que pedir a Deus que nos dê o perdão para que minhas orações sejam atendidas. E a melhor forma de você perdoar alguém é você orar, interceder por essa pessoa, para que Deus possa abençoá-la, mudar a sua história, a sua vida. Fazendo isso, você consegue liberar perdão e ter suas orações respondidas, atendidas por Deus, e Ele vir ao seu encontro com a providência divina. Diz assim o versículo 13: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Muito importante pedir a Deus que nos livre da tentação, das provações. As tentações são coisas que nos atraem, a qual a nossa alma tem prazer, porém são coisas que vão nos afastar de Deus. Pode ser uma tentação carnal, sexual, financeira, uma corrupção, algo que você está seduzido, mas aquilo vai fazer mal para a sua vida. Nós temos que pedir a Deus todos os dias para nos livrar das tentações, nos deixar longe das coisas que nos atrapalham da obra dele, que nos afasta do centro da vontade dele. Por isso é fundamental e importantíssimo que nós peçamos a Deus que nos livre, e para isso eu tenho que focar na obra dele, na vontade, me submeter ao Senhor, a estudar minuciosamente a sua palavra e cumprir, não ser apenas um ouvinte, mas um praticante da palavra de Deus. Fazendo isso eu consigo me desviar do mal, me desviar das tentações. A palavra de Deus diz: fugir da aparência do mal. Então, se eu enxergo uma tentação, uma provação, algo que está vindo para me tentar, eu devo fugir da aparência do mal, sair, fazer outra coisa, desviar meu foco, minha atenção, minha mente para outra coisa, principalmente para as coisas de Deus, porque isso vai me fortalecer, vai me trazer crescimento e maturidade, e o Senhor vai me abençoar em todo o caminho. No nosso dia a dia acontecem muitas situações, muitas coisas, e nós precisamos estar ligados a Deus
precisamos estar em espírito, clamando ao Senhor para que Ele nos livre do mal, do perigo, da morte e que o Senhor nos aponte o caminho certo, como devemos agir, como devemos falar, como devemos pensar e o que devemos sentir na sua presença para alcançar a bênção, a vitória do Senhor. É fácil? Não é fácil. O viver cristão requer renúncia. Renunciar a si mesmo é renunciar a coisas que você gosta, que você quer, que a sua carne, a inclinação carnal, natural, deseja. Mas essas coisas te afastam de Deus, te afastam da bênção do Senhor, te afastam da sua vitória. Mas se nós permanecermos firmes, buscando, orando a Deus, utilizando a oração modelo que o Senhor nos deu, nós vamos conseguir atingir o alvo, vamos conseguir atingir o coração de Deus e Ele vai vir em nosso encontro com a resposta. Versículo 14 diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai os perdoará as vossas ofensas. Olha como é importante. Jesus finaliza essa oração modelo, que é a oração do Pai Nosso, falando mais uma vez e ressaltando sobre o perdão, porque o perdão ele é um atributo que vem de Deus. Perdoar é algo divino que Deus coloca em nosso coração, nos dando força para liberar esse perdão, perdoar as pessoas, as ofensas, e assim nós temos paz com Deus, comunhão com o Senhor e com as demais pessoas. Então é importante, lembre-se, eu preciso perdoar. Se houver no seu coração alguma mágoa, algum resquício de mágoas contra alguém, alguma pessoa, perdoe, para que Deus possa trabalhar na sua vida. Quem sabe é isso que está impedindo de você decolar na sua carreira cristã, de você desenvolver a sua vida, de você crescer e prosperar. Perdoe, deixe o Senhor trabalhar em seu coração e ore conforme o Senhor ensinou, fazendo da oração modelo do Pai Nosso a sua oração cotidiana. É todos os dias buscando, adorando, louvando a Deus. Lembra, a oração ela tem que ser feita onde você quiser, da forma que você quiser, na posição que você quiser, desde que você eleve sua mente e o seu coração em Deus. E aí sim, você fale com Ele, peça a Ele, clame a Ele, suplique, busque Deus. Com certeza Ele vai te responder e vai fazer grandes coisas na sua vida e que Deus possa abençoar você e toda a sua família. Te peço, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo para Deus abençoar mais pessoas e vamos semear a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe.